aprender a como lidar com as outras pessoas. Mas, antes das outras pessoas, vem quem? Os pequenininhos, as crianças. E para facilitar a comunicação e o desenvolvimento da linguagem das crianças, muitas vezes é importante recorrer ao quê? A um fonoaudiólogo. Mas qual a idade certa para iniciar a criança? Como eu consigo observar se essa criança está com algum problema na fala? Será que quando eu termino a frase ou a palavra para a criança, eu estou ajudando ela na fala? Ah, tenho certeza que vocês também ficaram em dúvida, né? Ah, mas calma, sabe por quê? Porque o Matheus Flores está aqui para ajudar a gente. Vem cá, Matheus! Olá, Kelly, prazer. Obrigada por ter vindo. Pode sentar aqui. Claro. Matheus, eu já quero perguntar um negócio para você, que foi minha última pergunta. Claro. Quando eu termino a frase para a criança que está começando a falar, eu estou certa ou estou errada? Kelly, nós temos uma diversidade de estudos que relatam sobre isso na área da fonoaudiologia, do desenvolvimento infantil. E o que nós precisamos pensar é que a criança precisa desenvolver autonomia. Então, por vezes, nós utilizamos esse recurso de complementação da frase como um recurso terapêutico para auxiliar uma criança que não consegue, de fato, permanecer ou dar sequência na sua comunicação. Mas, no dia a dia, essa criança precisa ter espaço para comunicar. Se nós complementamos a frase, em qual momento essa criança vai conseguir ter a oportunidade de verdade conseguir completar a sua frase e desenvolver o seu sistema sintático. Ou seja, não está tão correto. Não é tão correto assim. Por vezes, nós até podemos usar isso a nível de consultório, como um recurso terapêutico, mas as famílias, a recomendação é que dê um tempo para essa criança. Dê ali 3 segundos, 5 segundos, para então dar algum suporte ou fazer uma outra pergunta que auxilie a criança a aí sim completar a frase. E aí, eu já quero perguntar para você, qual a idade que essa criança, ela começa a introduzir ali, começa a falar, porque também, eu não sei se é de criança para criança, se tem uma idade correta, que a gente pode perceber, opa, meu filho talvez tenha algum problema que eu preciso encaminhar para um fono. Kelly, então, hoje nós temos várias resoluções que nos trazem a respeito disso. Nós consideramos transtornos de fala, a partir dos 5 anos de idade. Mas até lá nós podemos ter sinais de risco. Então, as crianças com 1 ano e meio, ela já começa a produção dos primeiros sons em função do seu desenvolvimento motor da fala. Inicialmente, as crianças com 1 ano e meio, mais ou menos, apresentam os balbucios e as vocalizações, que são aqueles sonzinhos iniciais, o qual a família, a mãe, o pai, dá intencionalidade para esses sons. E os primeiros sons que aparecem na fala são os sons do P, do B, do M, em função do desenvolvimento motor da fala. Não, você pode me dar exemplo. Pode parar, que já me dá exemplo. Já quero exemplo. A criança começa a falar mamá, mamá, mamá. E a mamãe diz, ai, a mamãe, você quer um mamá. Isso acontece em função do desenvolvimento motor. Então, a partir de 1 ano e meio, a criança já deve apresentar algumas palavras. Aos 2 anos, nós temos, entre 2 e 3 anos, nós temos a explosão do vocabulário. É o boom da linguagem. É o papagaio? É o papagaio. É o papagaiozinho? Isso mesmo. Aos 2 anos, a família precisa compreender o que essa criança diz. É claro que não vai falar todos os fonemas corretamente, mas o núcleo familiar precisa entender o que essa criança quer expressar. Então, se ela quer água, se ela quer um brinquedo... essa criança precisa ser compreendida pela família. E aos 3 anos de idade, essa criança precisa ser compreendida por terceiros. Então, se eu tenho uma criança com 3 anos de idade e eu tenho uma visita, essa visita precisa entender o que essa criança quer falar. E aos 4 anos, essa criança precisa montar frases maiores. Com 4 anos que ela já começa no ano letivo, estudando, ou não, antes? Depende, porque tem as habilidades pré-escolares, então ela já pode estar envolvida nesse contexto escolar, mas as habilidades de aprendizagem vão ser depois dos 5 anos. Depois dos 5, tá. E alterações da fala atingem a aprendizagem também. E olha só que bacana, então, eu vou dar uma resumida mais ou menos, o Matheus pode me corrigir aqui. Então, do ano e meio começa a balbuciar.
mamã, papá. Não quer dizer que tá falando mamãe primeiro ou papai primeiro, né? Porque, gente, deixa eu contar pra vocês. Eu tô com um afilhadinho de 1 ano e pouquinho, né? E ele só fala papá, 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 papá. Aí meu irmão fica todo, ó, falou papai primeiro. Então, não é isso, é porque as palavrinhas. E de 2 anos a 2 anos e meio, ele tem que estar falando dentro de casa algumas palavrinhas, aonde a gente tem que estar entendendo. Exatamente. Os pais, o núcleo familiar precisa entender o que essa família Por exemplo, ele fala água errado, ou cachorrinho errado, ou os nomezinhos errados, é isso? Isso mesmo. Tá, e depois disso, ter 3 aninhos, a pessoa que vem de fora tem que estar entendendo. Terceiros precisam entender. Então, se ele não cumprir vamos colocar esse processo todo, você pode ligar o alerta que tem alguma coisinha errada. Com certeza. E além disso, Kelly, nós temos outras habilidades nos menores que nós podemos observar também. Além do desenvolvimento da fala, nós temos habilidades que não são verbais, mas são essenciais para o desenvolvimento da fala, como o contato visual, por exemplo. Contato visual, o interesse pelo outro. Então, uma criança que não faz contato visual ou não tem interesse em brincar com o outro, nós temos que ficar de olho também, e é importante a avaliação do neurodesenvolvimento. Que legal isso, muito bacana fazer. E fazer essa indicação. E aí eu vou agora para a criança que tem um problema de gagueira. Beleza. Como que você observa, né? Como que eu sei que o meu filho, ele pode ter essa situação? Beleza. Kelly, nós temos... A gagueira é um distúrbio da fluência. Fluência é a continuidade que nós temos na nossa fala. Não é genético? Não é genético. A gagueira é um distúrbio neurobiológico. O que acontece é que, às vezes, a gente pode confundir. Ali, em torno de 2 anos, 3 anos, nós não falamos anteriormente que nós temos a explosão do vocabulário? É, o papagaio. Isso. Então, pode acontecer o que as pessoas chamam de gagueira comum. Essa gagueira comum, na verdade, é uma reorganização do processo linguístico, que dura não mais do que 10 semanas. Então, durante 10 semanas, essa criança pode, de fato, apresentar algumas disfluências que pode ser confundida com gagueira. Já numa criança que passa dessas 10 semanas, ou 3 anos, 4 anos de idade, que apresente bloqueios, bloqueios de sílaba, por exemplo. Quer falar a palavra bola, fica bola. Ou então ela pode ter prolongamento do fonema. Quer falar a palavra vaca e vaca. E sempre vem o corpo junto, o corpinho, aquela tensão. Sei. Isso pode ser um indicativo de gagueira. Qual que é a uma idade disfluência. mesmo, Matheus? Entre 2 anos pode acontecer a comum. E se durar mais do que 10 semanas, mesmo aos 2 anos de idade, ainda não consegue ser diagnosticado, mas consegue entrar com a intervenção precoce. A partir dos 3 anos, 4 anos de idade, é importante procurar um fonoaudiólogo imediatamente. Por quê? Quando nós conseguimos intervir nos sinais no início, as chances da recuperação ou dessa gagueira não cronificar aumenta muito. Então, se nós conseguirmos entrar com o processo de intervenção adequado, no início dessa gagueira, nós conseguimos reverter a ponto da criança não apresentar mais esses sintomas. Você falou intervenção, né? Mas só antes de eu completar com o meu pensamento, coloca o nosso telefone na tela aí. Deixa eu ver se os papais ou as mamãezinhas aí, os papaizinhos também que vão ser, né? Que estão grávidos, tem alguma pergunta pra gente. Ó, manda aí pra mim que a gente já vai fazer pro Matheus aqui, tá bom? Pessoalmente aqui, que nós já mata, não quer mata a cobra e com a caixa d'água. É isso aí que vocês entenderam, tá? E aí você falou intervenção, mas não é... Porque quando a gente fala intervenção dá até medo, mas não é nada de cirurgia. Não. Nada. Né? Terapia fonoaudiológica não envolve cirurgia, não envolve medicamento. Não envolve dor. Não envolve dor. Tá. Pelo contrário, a terapia fonoaudiológica, ela é prazerosa. Ela é prazerosa para a família, é prazerosa para o paciente. Então, a criança, o que a criança quer? Ela quer brincar. Então, a terapia acontece por meio da brincadeira. Por exemplo, vou dar um exemplo de técnica terapêutica aqui para vocês terem uma noção. Isso. Vamos supor que a nossa criança não consiga, faça muitos prolongamentos. Ou ela fala muito rápido, que isso aparece na gagueira também. Nós podemos pegar uma mola maluca e brincar com essa criança de expansão dessa mola maluca para que ela fale rápido ou que ela fale devagar. E o nosso objetivo de terapia está ali, redução de velocidade de fala. Que legal! Tudo através da brincadeira. Que legal! E até mesmo, a hora que você fez esses movimentos da mola, eu já fui falando mais rápido ou mais devagar. Olha só como que legal, né? E é bem isso, né? Para você tratar com a criança, tem que ser tudo dessa forma lúdica mesmo, né, Matheus?
Com certeza. E aí os problemas são resolvidos com mais facilidades? São resolvidos com mais facilidades e também condições mais importantes do desenvolvimento, nós conseguimos minimizar muito os efeitos no desenvolvimento futuro, na parte da alfabetização ou até distúrbios mais persistentes, como autismo, por exemplo. Nós conseguimos prevenir com que essa criança tenha alterações mais importantes no futuro que vai alterar o desenvolvimento global. Ó, a Marisa acabou de mandar uma pergunta pra gente. Obrigada, Marisa! Ela falou assim que a filha dela tem 6 anos. Fala bem devagar, mas ela enrola um pouco para falar. É normal? Não é normal. Ó, Marisa! Oi. Não é normal. Marisa, é isso? É isso. Os estudos recentes nos trazem que aos 5 anos a criança precisa ter todos os fonemas adquiridos. Vamos lá. Fonemas adquiridos. Quais são os fonemas? Sons da fala. Todos os sons da nossa língua. Vamos pensar no alfabeto? Vamos. Cada letra tem um som. Tem. A, B, C. Isso. Esses sons são os fonemas. Entendi. Isso aí. Então, uma criança aos 5 anos de idade não vai ter uma fala como um adulto em função do vocabulário das palavras, mas os fonemas, eles precisam estar adquiridos até, no máximo, 5 anos e meio. Então, essa fala enrolada pode ser por 2 motivos. Pode ser por uma alteração nos fonemas, o qual essa criança ainda não tenha todos os fonemas adquiridos, ou então pode ser por distorções que ela faça na produção de cada sonzinho da fala. Nós podemos ter uma língua mole, uma língua que não tem muita força, que faça distorções, e ela precisa reduzir a velocidade de fala. Pode ser que ela não tenha algum fonema na língua, pode ser que, inclusive, aos 6 anos ela já se percebe. Então, é importante que faça uma avaliação fonoaudiológica para identificar o que é essa fala enrolada que a mãe trouxe para a gente. Tá, mas no caso, então, da nossa menininha de 6 anos, consegue um tratamento? Sim, consegue. Consegue e tem recuperação 100%. Tranquilo. Se for um caso de desvio por fonemas. Então tá, você viu aí, né? Procura ajuda então, tá, amiguinho? E aí, nós temos quem que mandou? A Aline, né? A Aline tem um bebê de 1 ano e 2 meses e ele só fala Ui, que coisinha mais linda! E ele tá começando a andar. Eu fiquei com muita vontade de conhecer o bebê dela. Eu também. Traz ele aqui, Aline. Manda foto pra nós, mostrar. Excelente. É nessa idade que, de fato, de verdade, aparecem esses sons. Lembra que eu disse antes que aparecem os sons que encostam um lábio no outro? O que é, de fato, importante para que a Aline faça com o bebê dela. Ela precisa dar funcionalidade para esse som. Fala ali para ela, ali, ó. Ali, então, Aline, você que está com seu bebê de 1 ano e 2 meses, que está nesse processo de desenvolvimento da fala, quando o seu bebê falar mamã, babá, dê uma função, diga, você quer o mamá, você quer a mamãe, para que você dê sentido. No momento que a sua criança de 1 ano e 2 meses fala mamã, ela não está pensando na mamãe, mas você vai fazer com que ela entenda que é a mamãe. Você vai dar o sentido para essa fala e aos poucos ela vai adquirindo o seu vocabulário. Na verdade, eu já até entendi o que a gente pode fazer. A gente pode dar um golpe no pai, entendeu? Então, se ela tá lá, mamã, fala mamãe, não é? Vamos dar um golpe em todos os pais. Ah, pai, vocês me perdoem, mas eu vou puxar saco pra gente, pras nossas mães, tá? Não bem, não. Ei, tem mais pergunta aqui. Peraí, deixa eu colocar os meus óculos, Matheus, porque senão a tia Kelly não enxerga. Deixa eu ver aqui. Ana Paula. Ana Paula. Tá. Boa tarde, minha neta é cardiopata, ela tem 1 ano e meio e não fala nada. Ainda ela tenta fazer os sons, mas não sai fala. Muitas das vezes só grita o que ela vai falar. É a Ana Paula que mandou mensagem pra gente. Beleza. Ana Paula, qual a idade, perdão? 1 ano e meio. 1 ano e meio, um baby ainda. Um bebê. Ana Paula, nós temos uma condição clínica muito importante na sua criança, o qual nós temos que tomar certos cuidados para que ela não se agite muito em função da cardiopatia. Isso afeta também o seu suporte respiratório. Um outro ponto importante é que eu não conheço a história clínica, mas provavelmente tem um histórico de internações, de busca por atendimento médico, que, na verdade, possa interferir também no desenvolvimento.
Eu vou trazer uma terminologia aqui que talvez ajude a entender um pouco como funciona o desenvolvimento infantil. Tá. Até algum tempo atrás, nós entendíamos que o desenvolvimento infantil, ele tinha um impacto genético muito importante. Nós já ouvimos falar sobre a genética, né? Hoje, os estudos mais atuais sobre o desenvolvimento infantil trazem que, na verdade, o desenvolvimento é epigenético. O que significa isso? Calma, eu vou desmistificar. A minha cara, já fiz assim pra ele, ó. O desenvolvimento epigenético, de verdade, nós nascemos com predisposições genéticas, mas o nosso meio influencia no nosso desenvolvimento. Então, o ambiente no qual essa criança está vai influenciar diretamente no seu desenvolvimento, mesmo que ela tenha predisposições genéticas para ou não desenvolver fala ou algum outro tipo de alteração do neurodesenvolvimento. Tá. Por que eu trouxe isso? Porque é uma criança que tem uma condição clínica muito importante e que afeta o sistema respiratório. E eu não preciso respirar para conseguir falar? Precisa. Precisa. Então, essa é uma criança que, de fato, precisa de uma avaliação especializada do neurodesenvolvimento, provavelmente não só de fonoaudiólogo, para conseguir montar um planejamento terapêutico específico e personalizado para conseguir auxiliar o caso dela. Então, deixa eu falar uma coisa para você, vovó. Tem que falar com a mamãe ou com o papai, ou se você for responsável, para ver quem são os médicos que devem atender ela, que ela deve ter uma gama de médicos, já para incluir um fonoaudiólogo para tentar ajudar ainda mais essa criança, né, Matheus? Isso mesmo, Ai, que bom. Então, beleza. Ó, a Adriana, da cidade de Umuarama, falou o seguinte, tem um filho, ele tem 2 anos e 1 mês. É o Arthur Miguel. Ele não fala nem mamãe e nem papai. O Arthurzinho. É. Ô, Arthur! Ô, Arthur, a tia vai aí? Querido, amei. Qual o nome da mãe, perdão? É Adriana, de Umuarama. Adriana, você tem um baby, um nome lindo, né? Eu amo esse Arthur nome, Miguel. Arthur. Todos os Arthurs mesmo. que eu já atendi até hoje são todos lindos. Você tem uma criança de 2 anos e 1 mês. 1 ano, 2 anos, mês. Que não está falando. Aos 2 anos, eu vou trazer uma outra terminologia aqui, mas eu acho que vai ser fácil de entender. Tá. Você já ouviu falar em neuroplasticidade? Não, né? Não. Neuroplasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem de se moldar e criar novos caminhos para aprender. Vamos imaginar que nós temos uma cidade com várias ruas. Tá. E nós temos ruas pequenas e nós temos avenidas. Tá. E temos uma rua pequena, no qual tem uma passagem muito grande de carro. E nós temos uma avenida que é pouco usada. Em um determinado momento, o cérebro, a partir da neuroplasticidade, ele vai ver, nossa, essa rua está estreita, ela precisa de mais espaço. E aquela avenida que está sendo pouco usada vai ter um novo caminho. Não sei se deu para entender. Eu dei para entender, mais ou menos, tá? É uma reorganização do cérebro. Tá. Por que eu trouxe isso? Porque aos 2 anos de idade, nós temos o ápice dessa neuroplasticidade. O cérebro da criança está uma loucura. Eles são anteninhas prontas para aprender. E nós precisamos usar essa fase. Não que nós não tenhamos neuroplasticidade durante o resto da vida. Nós temos até o último respirar, até o fechar os olhos. Mas a criança está no ápice onde ela quer aprender. E é importante que a gente consiga ter atenção para ela. Alguns pontos que eu acredito que possa ajudar essa mãe a observar a sua criança. Primeiro, de fato, ela precisa de uma avaliação com um fonoaudiólogo, não tem como fugir disso. Tá. Mas o que eu te aconselho, Adriana, a observar no Arthur. Veja se ele tem um bom relacionamento com outras crianças. Se ele consegue compartilhar de fato a brincadeira, se ele tem interesse no outro, se ele busca outras crianças. Observe também se as outras formas de comunicação que ele tem, puxando, pedindo, emitindo algum tipo de som, contato visual, se ele consegue de fato expressar aquilo que ele quer. Porque pode ser que essa criança tenha uma dificuldade na produção dos sons, mas não significa que ela não esteja desenvolvendo linguagem. Talvez seja o fonema ainda que ela não Talvez seja alguma dificuldade de enviar o comando lá do nosso cérebro para falar, ei, os lábios precisam encostar um no outro, agora tem que abrir a boca, agora tem que fechar a boca. Isso é o que nós chamamos de comando motor, dos núcleos motores do nosso cérebro. Que bacana, gente. É muito detalhezinho mesmo, né? Agora, Adri, faz o que o Matheus, então, acabou de falar, tá? Leva o Arthur Miguel num fono, então, para passar pro especialista para ver certinho, né? Porque tá numa fase, igual ele falou, que é uma esponjinha, tá doido para aprender, então agora que a gente tem que ensinar para ele, tá bom? E tem mais pergunta aqui, ó, Vanessa Lopes. Meu filho tem 1 ano e 4 meses. Ele não fala, ele só aponta.
e fala o som de deve ser assim, né? Quando quer água, quando quer algo. Mas fala ava quando quer água. Ele só fala mamã se eu pedir que ele repita. É normal? Qual a idade? 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. O que me chama a atenção desse caso, qual o nome da É a Vanessa. Vanessa. O que me chamou a atenção foi essa vocalização que ele faz. E aponta. Mas ele consegue produzir alguns sons. Quando a nossa comunicação, quando nós falamos, nós temos um porquê nós nos comunicamos. O que nós chamamos de funções comunicativas. Então, neste momento, eu estou te passando informação e você está me pedindo uma informação, né? Quando a criança aponta para algo, ela está fazendo um pedido de algo. Pode ser um pedido de um objeto, como uma bola, a comida. Pode ser um pedido de ação. Eu quero um abraço, eu quero um sorriso. Ou é um colo. Isso. Então, essa criança, de fato, entendeu o que é a comunicação. O que nós não conseguimos definir aqui com a sua fala é quais outras funções, quais outros porquês ele se comunica. Talvez ele ainda não consiga desenvolver os outros sons da fala porque está faltando algum porquê dele se comunicar. Não sei se eu consegui ser claro com a explicação. É a mesma coisa da mãe, do filhinho da Adriana, que talvez alguma coisa não está chegando no cérebro dele e não está conseguindo levar a informação. Qual que é a diferença do Arthur para esse? O Arthur, a hipótese, né? Que é uma hipótese, eu não conheci. São hipóteses, são prováveis situações que podem acontecer. Análise de casos. Isso. Pode ser que o Arthur seja para produzir os sons. Mas o mocinho de 1 ano e 4. De 1 ano e 4, talvez seja aqui dentro, na compreensão. Uma coisa é expressão, a outra coisa é compreensão. E nós precisamos primeiro entender para depois conseguir falar. Então tem que ver o que ele compreende e... Exatamente. Gente, e eu achei que era uma coisa simples. E você sabe como é feita essa avaliação? Não. É a partir do comportamento da criança. Então, nós recebemos a criança no consultório, essa criança vai entrar por uma brincadeira, então nós organizamos a sala com vários brinquedos e a partir do comportamento que essa criança nos trouxer, nós conseguimos observar quais funções de linguagem, quais etapas da linguagem que ele está. Então, é a partir do comportamento que nós fazemos essa avaliação. Deixa eu aproveitar aqui e agradecer a todo mundo que está mandando pergunta, mas eu não vou conseguir responder todo mundo. E aí, deixa eu ver aqui, ó. A nossa telespectadora mandou foto aqui, já eu abro, tá? Gostaria de me ajudar. Olá, pessoal do Ver Mais, não quero ser identificado, beleza. Mas gostaria de fazer uma pergunta para o Matheus. Meu esposo tem um neto de 4 anos e 4 meses. Ele fala muito errado, quase nós não entendemos nada o que ele fala. A mãe entende, mas com dificuldades. Ele frequenta a escola, mas mesmo assim fala e é pouquíssimo desenvolvido. Tenho que cortar o freio da língua. Tive que cortar o freio da língua há mais ou menos 1 ano e não teve melhora. Eu acho que é aquela linguinha presa, né? Freio. E o que pode ser? Qual a idade, perdão? 4 anos e 4 meses. 4 anos e 4 meses. O seu filho, ou melhor, o seu neto, já tem um histórico que precisou passar por uma intervenção cirúrgica por uma alteração da estrutura da língua. O frênulo é essa pelezinha que fica embaixo da nossa língua. Crianças que têm esse frênulo muito curto, ela precisa fazer um pique para conseguir liberar a língua. Isso. É uma criança que já está com 4 anos e 1 mês. 4 meses. 4 meses. 4 anos e 4 meses. 4 anos e meio, quase. 4 anos e meio, quase 5 anos. Quase 5 anos. Há pouco tempo, nós conversando, eu disse que aos 5 anos essa criança precisa ter todos os fonemas. E eu também disse que aos 3 anos essa criança precisa ser compreendida pelos outros. Pelos de fora. Então, de fato, nós temos um atraso. Agora, o que significa esse atraso? Aí eu não sei, precisa passar por avaliação. Porque pode ser que seja um atraso no desenvolvimento global, pode ser de todo o desenvolvimento da criança, pode ser que seja um atraso específico de fala, ou pode ser que seja um atraso de fala e de linguagem. Tem que saber, então. Então tem que levar passar por avaliação. Deixa eu falar, gente, mais uma vez aqui, agradecendo todo mundo. E deixa eu aproveitar aqui e falar para a Miriam. Você trabalha com idosos também, terceira idade ou só criança? Alguns idosos, sim. Se for idosos de linguagem, casos que não conseguem falar, eu atendo. Miriam, então a gente vai deixar para o nosso próximo programa, combinado? Que eu já vou até fazer a pergunta aqui, ó.
Ela falou assim que teve terapia para idoso, meu sogro tem 79 anos, está apresentando gagueira e está travando a fala. Vamos deixar isso para um próximo programa, então? Vamos deixar. Consegue falar sobre isso? Conseguimos. Combinado, claro. então, queridão. Ó. Combinado.